Olá, pessoal, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma live com o juiz Frederico Messias. Vamos falar sobre audiência virtual em tempos de pandemia. Para quem não me conhece, sou Fernanda, sou professora, escritora palestrante e estou aqui para trazer um pouquinho de informação para vocês. Também tenho milhões de dúvidas. Olha aí, o juiz Frederico Messias já entrou, querido Frederico. Vou autorizar a entrada dele para a gente começar esse bate-papo bem legal com ele sobre um tema tão importante. Sejam todos bem-vindos. Olá, doutor Tiago, Cristina, Cíntia, doutor Frederico, que maravilha! Boa noite, tudo bem? Boa noite, quanta energia, hein, doutor Frederico? Já estava numa maratona agora há pouco, hein? Acabei de participar aí de um debate de processo civil com o professor Daniel Amorim sobre as medidas de execução atípicas lá do 139, inciso 4. Também o doutor Rogério Molica, advogado, um escritório de Araçatuba, e foi um debate muito produtivo. Mas quando eu aceitei aquele convite, eu disse, olha, eu participo desde que termine até às 18h50, porque às 19 horas já tenho um compromisso assumido aqui para falar sobre audiência virtual. Oh, muito obrigada. Você sabe que esse assunto está tirando o sono de muitos advogados, né? Não sei se tirou seu sono antes de você receber o treinamento, mas a nós ainda traz muita inquietude. Por isso que eu sugeri esse tema e fico feliz que você tenha aceitado aqui esse convite desse bate-papo legal. Obrigada mesmo. Eu acho que, como tudo que é uma novidade, né, Fernanda, traz sempre ali uma ansiedade, um nervosismo. Eu costumo comparar com aquela primeira audiência da vida, né? Então, a gente está fazendo uma primeira audiência de novo, só que agora de modo virtual. Então, é normal que haja essa ansiedade, é normal que surjam várias dúvidas. Eu já adianto aqui, há várias dúvidas que nem eu consigo responder, porque, na verdade, nós não temos ainda a solução, porque é uma mudança que veio muito rápida e a gente precisa ir ajustando o carro em andamento, né? Então, é mais ou menos um conserto do veículo em andamento. A gente está trabalhando com essas audiências virtuais que nos foram impostas por conta da pandemia e fazendo os ajustes necessários durante aí a instalação delas, né? É verdade, é verdade. Frederico, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está me ouvindo bem? O áudio está bom? A minha conexão? Tá Para tudo mim, bem? tudo ok. Tudo Eu não bem, sei para se você também. o meu também tá. Tá. Para quem está nos assistindo, estão todos ouvindo bem? Tá? A conexão tá boa? Eu quero que todo mundo escute bem, porque hoje a live é muito importante, né? Eu sempre faço lives aqui mais descontraídas e tudo mais, mas esse é um assunto que interessa a todos, né? Frederico, para quem não é da área, mas que vai participar de uma audiência virtual, por exemplo, né, que fica mais nervoso, né? A gente sabe que toda audiência, para um primeiro advogado, para o jovem advogado ou para um advogado mais experiente, a pessoa tem que estar bem preparada, saber como serão os ritos. E normalmente, como que o advogado faz? Olha a visão do advogado. Não sei se você já advogou antes de entrar na magistratura. Você chegou a advogar? Ah, então você sabe. Sim. Então você chega ali no corredor do fórum, tem uma mesa onde você se identifica, as partes se identificam. Esse é o modo físico. Agora, online, as audiências virtuais, pelo que eu estava vendo, porque eu ainda vou ter duas audiências aí pela frente, elas serão pela a plataforma da Microsoft Teams, é isso? Isso, perfeito. O Tribunal de Justiça, aqui em São Paulo, ele adotou a plataforma Teams, é a plataforma oficial para todos esses contatos virtuais. Então, a gente usa o Teams para. Na verdade, eu já usava o Skype para atender os advogados, né? Sim, Antes, muito sim. antes desse isolamento social. Mas agora também, através do Teams, é possível despachar com o juiz. As audiências
virtuais estão sendo feitas pelo Teams, as sessões do Colégio Recursal e as sessões de segundo grau também são feitas pelo Teams. Então, essa foi a plataforma oficial adotada pelo Tribunal de Justiça para esses atos virtuais. Tá. Essa plataforma, eu li, né? Já vi que lá pelo site do TJ, essa plataforma ela pode ser acessada por um computador ou por um celular. E não precisa ser um celular muito avançado, porque eu fico preocupada com as partes aí que não tem um iPhone, um celular de última geração. Essa é a preocupação da advogada, como é que vai atender isso? A gente pode, inclusive, já adentrar em um dos primeiros problemas. Há alguns problemas que ainda precisam de alguma solução. A plataforma Teams ela é bastante intuitiva. Então, até aquela pessoa que é completamente leiga em informática, ela consegue acessar a plataforma e trabalhar bem com ela. Ela pode ser acessada do computador, de um desktop, de um notebook ou através de um celular. O celular precisa ter uma câmera e um microfone. Hoje, basicamente, todos os modelos possuem câmera e microfone acoplados, né? E precisa ter aí o problema, um pacote de dados de internet para poder acessar, né? Ou a pessoa tem um Wi-Fi à disposição, ou ela, então, vai precisar de um pacote de dados da sua operadora. E esse é um questionamento, né, que se faz em relação a algumas pessoas que não têm esse pacote de dados suficiente, às vezes, para aguentar, talvez, um depoimento que possa demorar 30 minutos, que seja, né? Então, esse é um primeiro problema que a gente enfrenta, mas é algo que eu acho que a gente tem algum tipo de solução. A pessoa pode buscar um Wi-Fi, alguma coisa parecida. Mas, fora isso, basta que tenha um celular simples de câmera e microfone, que é o suficiente. Até para a gente poder situar no contexto, Fernanda, como é que funciona. Então, eu tenho, por exemplo, uma audiência marcada para um determinado dia, às 13h30. A minha funcionária, ela agenda uma reunião no Teams para as 13h30 e convida os participantes através do e-mail. Então, para que eu possa agendar a reunião, eu preciso que todos os participantes me encaminhem previamente um endereço de e-mail, que é onde vai receber o link para acessar essa audiência. Então, previamente, através de um ato ordinatório no processo, eu intimo que os advogados apresentem as partes, os e-mails, os advogados com e-mail e as testemunhas também com e-mail. Todos esses e-mails são inseridos pelo funcionário na reunião e automaticamente eles recebem o link, que é o convite. Na data e hora, basta clicar no link para já acessar a reunião, que é a audiência propriamente dita. Então, nós não temos mais aquela figura do escrevente físico ali sentado, que você falou na mesa do fórum, né? Mas a gente tem um funcionário na reunião que vai comandar essas pessoas que vão chegando. Nem todos são admitidos de imediato na audiência. Sim, existe o chamado lobby. É verdade, já começaram a chegar as perguntas. Quem tiver perguntas, coloque nos comentários. Se vocês também sabem de alguém que tem interesse no assunto, aproveita e compartilha essa live para que as pessoas possam fazer a pergunta agora, porque agora a gente está ao vivo, né? Depois ela fica gravada. E é interessante isso que você falou, Frederico, com relação a esse funcionário, porque eu fiquei imaginando, né? Eu faço muita audiência na área da família, e na área da família as audiências são sigilosas. Não só na área da família, como algumas audiências na área civil também são sigilosas. Aí eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente vai controlar o acesso a essa sala? Tá, o funcionário controla o acesso à plataforma com o registro prévio dos e-mails. Maravilha. Mas aí Desculpa, quem não tiver o e-mail colocado na reunião não consegue acessar essa reunião. Inclusive as testemunhas. As testemunhas, elas recebem o e-mail, se foram arroladas, elas recebem o e-mail, elas acessam a reunião, mas elas ficam no chamado lobby. O que é o lobby? É uma sala de espera. Então, elas só são admitidas
se o funcionário do Tribunal de Justiça colocá-las na sala efetivamente. Então, eu só tenho uma testemunha por vez na sala, que é a que vai prestar o depoimento. As demais ficam no chamado lobby, aguardando serem admitidas. Você já deve estar esperando meu próximo questionamento. Porque é muito interessante estar no lobby virtualmente, tá? Se a gente imaginasse que todo mundo está num espaço separado, que todas as testemunhas têm acesso a uma boa internet, a cabo, que não tem muita interferência, que não vai cair no meio da audiência, tudo bem, funcionaria perfeitamente. Mas o que a gente tem visto acontecer? Primeiro, a gente está em isolamento social, mas o advogado tem que estar com o cliente. Como que ele vai se comunicar no meio da audiência com o cliente? É uma pergunta que eu te faço. E a segunda pergunta com relação à audiência é: a gente sabe que uma testemunha não pode ouvir o que a outra vai falar. Senão não tem por que ser testemunha. Como é que a gente vai fazer ali, né? A criação das testemunhas, né? Ou até mesmo uma contradita, qualquer tipo de circunstância que a gente tem dentro de uma audiência, né? Vamos explicar aqui para as pessoas o que é isso. Quando uma testemunha ela vai testemunhar, a primeira coisa que o juiz fala: você tem o dever, me corrija, hein? Não, então, peraí. Vamos por partes para a gente conseguir separar as situações. A questão da contradita, ela é tranquila. Por quê? Porque os advogados ficam permanentemente na sala com os microfones abertos. Então, ao momento em que eu qualifico a testemunha que foi admitida na sala, ele imediatamente pode fazer a arguição da contradita. E aí, então, a gente seguirá o mesmo procedimento que já é feito na audiência presencial. Então, a questão da contradita, ela não é problema, porque o advogado pode, e ele tem a todo momento acesso ao microfone para poder pedir a palavra para arguir a contradita. Tá. O grande problema, eu acho que você vai chegar nele agora, Exato. É a incomunicabilidade. Esse, a gente precisa adotar soluções caso a caso. Mas vamos lá. Você já sabe o que eu vou falar. Então, eu tenho as testemunhas e a gente sabe, eu vou falar de modo geral, eu sei que você é da área civil, como eu, mas tem a área da trabalhista, a área criminal, e aí uma testemunha não pode ouvir a outra. Então, todas no escritório do advogado. Aí é aquela coisa que o juiz sempre se preocupa, e o advogado também. Instruiu a testemunha, ela está com o texto pronto para falar, é uma preocupação, a gente não sabe como que acontece. Na verdade, pelo princípio constitucional da boa-fé, de falar sempre a verdade durante o processo, isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, há casos e casos que podem acontecer. E aí, como que a gente vai fazer para uma testemunha não ouvir a outra, se estão todas no mesmo espaço e você só tem a filmagem desse lado da tela? Então, vamos separar, né? A gente tem, primeiro, a situação que é mais tranquila, que é quando as testemunhas não estão todas em um mesmo ambiente. Essa situação é tranquila, porque se elas não estão todas em um mesmo ambiente, obviamente, a incomunicabilidade já está preservada apenas por essa razão, pelo fato de elas estarem em ambientes distintos, por exemplo, cada uma em sua casa. Então, eu já tive a oportunidade de fazer uma audiência em que as testemunhas estavam, cada uma em suas residências, e isso, então, já garante, por si só, a incomunicabilidade. Mais até, diria, Fernanda, do que aquela da audiência presencial, em que as testemunhas ficam ali no corredor todas juntas. Então, aí vai um ganho para a audiência virtual. A identificação das testemunhas, eu já vou chegar na questão polêmica. A identificação das testemunhas é feita, o provimento regula isso, ela apresenta na câmera um documento com foto. Então, ela coloca na câmera um documento com foto, eu peço para que coloque a parte da frente e o verso, a audiência é toda gravada, então esta apresentação fica gravada, que é para permitir que eu saiba que aquela testemunha é ela mesma. Uhum. Eu já tive a oportunidade também das testemunhas estarem todas no escritório do advogado. Já aconteceu essa situação. Quando aconteceu isso, eu acho que a gente tem que ir com bom senso e sempre confiando na boa-fé de todos que participam do ato. A primeira coisa que eu fiz foi deixar ciente o advogado da outra parte de que, olha, todas as testemunhas estão lá junto com o advogado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pedir que o advogado abra a câmera de modo que eu perceba que não há ninguém ali na volta
e que aquela sala está apenas a testemunha. É claro que você pode me dizer, ah, bom, mas o advogado pode estar atrás. Mas aí vem, primeiro que a gente tem que acreditar na boa-fé da Sim. grande maioria dos casos, que é o que acontece. E aí vem também o tirocínio do juiz na oitiva da testemunha. Eu tenho por hábito, Fernanda, perguntar, observar a reação da testemunha, pressionar a testemunha, porque isso faz parte para que ela possa dizer a verdade, para que ela não tenha o discurso instruído, como você falou. E aí, o provimento determina isso. Se o juiz perceber que há quebra da incomunicabilidade ou que há algum direcionamento por parte de terceiro, ele imediatamente pode suspender a audiência e, então, determinar que ela seja feita pelo meio físico. Inclusive impondo, se for o caso, as sanções lá do artigo 80 da má-fé para quem deu causa a essa situação. Além do juiz, o advogado da outra parte, se notar ou perceber alguma coisa, imediatamente pode pedir a palavra também e trazer essa situação. E aí o juiz vai resolver. Então, o que eu acho é que não dá para, de antemão, dizer, olha, não vamos fazer porque a incomunicabilidade está prejudicada. Eu acho que a gente tem que fazer e nas situações em que se verificar essa quebra, então suspender o ato e determinar a realização presencial, apurando as responsabilidades de quem agiu com má fé. Perfeito. Uma pergunta que eu estou vendo aqui do pessoal, a doutora Cristiane está fazendo essa pergunta. Ela falou como fica aquela conversa da audiência sobre a possibilidade do acordo, porque sempre antes do início dos trabalhos faz aquela conversa, né? O juiz tenta conciliação nesse momento. Também é feita normalmente, só que via virtual. Não muda. Na verdade, não muda. É Ana? Cristina Piccone, doutora Cristina Piccone. Então, doutora, na verdade, o que eu acho assim, nessa situação específica, nós só mudamos o meio. Né? As partes são colocadas na audiência junto com os advogados, então, admitidas na reunião os advogados e as partes, o juiz também, os microfones abertos, então todos têm oportunidade ali de tentar uma composição antes da audiência. Eu tenho alguma ressalva em relação a essa participação do juiz, porque o juiz pode, induzir a um pré-julgamento, né, na hora de tentar o acordo, e o juiz pode ouvir coisa que não deve das partes. Né? Então, a gente sabe que, eventualmente, a parte acaba falando demais. Esse é um problema que os advogados enfrentam, né? E aí a parte pode falar alguma coisa ali que pode influenciar o julgamento que vai ser feito pelo juiz. Então, eu tenho alguma ressalva em relação a essa tentativa de composição feita com a presença do juiz antes da audiência. Mas é possível, e é possível como é no meio físico. O juiz dá as palavras e pergunta, tem acordo? Qual é a proposta? Tenta ajustar isso. Porque, pelo que eu estava vendo na plataforma do TJ, eles pedem que os advogados, as partes ingressem no sistema e silenciem o microfone. E não tem nenhuma sala, antessala, um lobby para as partes ficarem ali também, talvez, não sei, para conversar nesse momento. Não existe isso. Não. Porque a gente tem que silenciar o microfone, né? E no lobby não existe essa possibilidade de comunicação. Agora, o pedido de silenciar o microfone, obviamente, não é para essas situações em que as partes estão conversando. O objetivo de silenciar o microfone é, por exemplo, a testemunha está depondo e, eventualmente, você pode ter a interferência por conta de microfones abertos. Então, e também não impede que a parte mesmo vá ali no microfonezinho e ponha o mute ou tire o mute, né, o mudo, conforme precise falar. Então, é uma solicitação de que o microfone fique no mudo quando a parte não estiver falando. Mas isso não é um impedimento para que ela participe e, então, ative o microfone e intervenha na audiência. Assim como no meio físico, normalmente a gente tem o advogado se manifestando pela ordem, a gente vai ter também no meio virtual, e a solicitação de mudo é apenas uma solicitação para que não haja essa interferência de som de uma parte com outra. Mas, obviamente, o direito do advogado
participar e falar na audiência está plenamente garantido. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui da doutora Bruna que fala como é requerida a audiência virtual em meio à pandemia? É possível requerer a substituição da audiência presencial já agendada pela audiência virtual? Olha, Fernando, o que eu tenho visto é o seguinte, deixa eu ajeitar a câmera aqui que está meio torta. Na verdade, assim, as situações que eu tive. As audiências que eu tinha, elas estavam designadas no meio presencial durante o período em que o fórum, então, estava fechado. Então, nessa situação, da impossibilidade de realizar a audiência presencial, porque o fórum está fechado pelo menos até dia 26 de julho, né? A gente não sabe depois como vai ser, mas nesse momento, impedida a realização da audiência no meio presencial, automaticamente eu a transformei em audiência virtual, então solicitando o envio dos e-mails para agendar a reunião. Lembrando que hoje o comunicado do TJ permite que o juiz marque esta audiência virtual sem a concordância das partes. O que no começo exigia a concordância das partes, hoje não é mais necessária essa concordância, o juiz então pode designar a audiência no meio virtual. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma audiência marcada, eu não tenho lá na quarta vara audiência marcada para mais de 30 dias, né? Mas, eventualmente, em algum lugar existe uma audiência marcada para o... Eu acho que deu uma travada a internet do juiz Frederico. Vocês estão me ouvindo? Será que foi só a dele que está travada ou a minha está normal? Me digam aqui, pessoal, se vocês me escutam bem. Agora voltou, que bom. Então vamos voltando. Se em outubro eu tenho uma audiência marcada para outubro e em outubro já estiver o fórum aberto, autorizada a realização da audiência presencial, aí me parece que vai prevalecer a audiência presencial na regulamentação que nós temos hoje. Pode ser que o tribunal venha e regulamente um sistema diferente, permitindo que, apesar da audiência designada no meio presencial com o fórum aberto, as partes possam eventualmente solicitar que ela seja virtual. Mas esse regulamento nós não temos hoje. Então, eu não tenho como responder se, depois do fim do fechamento do fórum, vai continuar assim ou não. É muito interessante até esse apontamento que eu ia fazer logo em seguida, né? Mas antes de fazer essa pergunta, eu vi uma pergunta aqui em cima que a Cíntia Tavares perguntou o seguinte: e quem tem criança em casa e precisa participar de uma audiência? E às vezes deve ser até audiência de família. Como que ela faz? Ela pode pedir o adiamento dessa audiência? Porque criança em casa, escola, aula, imagina! Normalmente sozinhos, né? Porque as pessoas estão dispensando, né? O pessoal para preservar a saúde de todo mundo. Como fica? Pode haver essa pedido de substituição? O que você acha? Olha, eu participo bastante aí da educação dos meus filhos e eu sei que realmente dá trabalho, que é complicado, enfim. Mas eu acho que esse não seria aí um motivo para impedir a realização da audiência. Eu acho que um pouquinho de adaptação, enfim, eu acho que até dos próprios participantes da audiência e do próprio juiz em entender que, eventualmente, a criança vai entrar ali naquela audiência e vai falar alguma coisa, ou ela vai ter que ficar ali, às vezes, ao lado da mãe. Enfim, essa é uma compreensão necessária num momento de excepcionalidade como essa. E se for uma audiência que estiver tratando de alimentos e guarda? Agora me veio isso, e agora? É um problema, criança. Eu acho que os temas excepcionais vão ter que ser resolvidos caso a caso. Quer dizer, eu não tenho como deixar, eventualmente, a criança brincando num quarto ao lado com o tablet enquanto participo da audiência. Quer dizer, eu acho que são soluções que a gente... Eu parto da seguinte ideia, Fernanda. Nós estamos vivendo um momento que nenhum de nós gostaria de viver. Sim. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa imaginar situações que nós nunca imaginamos e adotar saídas para essas situações. Rápido, né? Provavelmente, essas saídas estão longe do ideal, né?
Porque a cada saída que a gente arrume, obviamente haverá um problema como esse que foi trazido pelo advogado, e eu compreendo perfeitamente. Porque hoje, para poder falar com você aqui, e os meus filhos já têm 10 anos, eu fechei a porta do quarto, mas nada impede que alguém entre aqui me chamando. Essa faz parte. É o que nós temos para hoje. Né? E agora, claro, aqueles casos excepcionais, em que não há, por exemplo, olha, eu tenho neste momento uma pessoa doente em casa, em que precisa da minha assistência, eu estou com uma situação absolutamente diferente dentro da minha casa. Obviamente, o bom senso, na apreciação por parte do juiz, vai indicar ali a necessidade de uma redesignação ou não. Agora, nós não podemos imaginar que qualquer situação possa ser um obstáculo para não realizar esse tipo de audiência. Claro, até porque a gente tem muito medo do direito perecer, né? Eu estava conversando outro dia com o professor Carlos Davos Maluf, né? E ele estava super preocupado, ele falando para mim, Fernanda, e os processos físicos, como que a gente tem acesso? Porque eu tenho medo de perecer, porque a prescrição não acontece, mas e a decadência, né? E aí, como que faz? Eu falei, nossa, professor Carlos, para a gente digitalizar o processo, porque se ele não está arquivado, você tem que fazer um pedido para digitalizar. Aí tem até uma pergunta que me mandaram no WhatsApp antes da nossa live, perguntando o seguinte, se em processos físicos também é possível fazer audiência virtual, se há necessidade de digitalizar antes do processo. Os processos físicos estão com os prazos suspensos, né? Então, a gente não tem andamento do processo físico. Então, obviamente, a gente não tem realização de audiência. Ah, mas numa situação emergencial, preciso fazer audiência. Aí, o próprio provimento, o anterior, que regulamentava essa questão do andamento dos processos físicos e digitais, estabelece que, se houver uma situação de urgência, o juiz pode pedir autorização para ingressar no prédio do fórum. Só estou lhe avisando para você repetir a sua fala, que travou. Agora voltou. Está falando do provimento que estabelece. Isso, voltou. O provimento estabelece a permissão para que o juiz, numa situação de urgência com o processo físico, ele vá até o fórum, tenha vista dos autos para eventual decisão. É claro que, para realizar uma audiência numa situação como essa, teria que ser algo extremamente urgente, excepcional, de muita gravidade. E aí, então, poderia-se pensar em obter o processo físico para realizar a audiência. Mas, fora essas situações, os prazos estão suspensos, então a gente não está realizando audiência em processo físico. Esse talvez seja um grande problema. O calcanhar de Aquiles desse trabalho remoto são os processos físicos, né? Porque, com razão, os advogados reclamam desses processos que estão parados aí um pouquinho. Acho que é muita gente meses, né? Usando a internet ao mesmo tempo. Voltou. Voltou? Eu acho que você usou muito a internet hoje, Frederico, falando no seu webinar lá sobre o processo. A minha cota já foi. Mas eu dizia que o grande calcanhar de Aquiles hoje do trabalho remoto são os processos físicos, né? Porque eles estão aí há 4 meses sem andamento, a grande maioria deles sem andamento, e com muita razão os advogados reclamam. Mas agora, eu acho que a partir do final do mês de julho, o tribunal já vai trabalhar com alguma situação de retorno parcial, o que permitiria o andamento dos processos físicos novamente. Nem que seja possibilitado a parte de retirar encargo e digitalizar o processo, né, para poder fazer com que esse processo ande de alguma forma. Tem algumas pessoas que são idosas e que têm o processo físico e elas perecem. Esse é o grande problema, né? O que sempre impediu, Fernanda, o que sempre impediu a digitalização dos processos físicos era a capacidade do sistema em absorvê-los de forma digital. Então, nós teremos alguns problemas. Quem digitaliza? Essa situação, eventualmente, o advogado podia, não, eu me comprometo a digitalizar o processo, ok. Mas transformar esse processo físico em digital e inseri-lo no sistema, o sistema ainda não comporta, caso houvesse um grande número de solicitações, ele não comportaria a entrada desses processos físicos digitalizados
além dos digitais que já entram normalmente. Então, precisaria de uma grande adaptação do sistema. E a gente está falando, só para que as pessoas tenham noção, né? Porque eles vão falar, mas não consegue digitalizar sem processo? Não. Não, não é só sem. Em São Paulo, nós temos 19 milhões de processos em andamento. Metade do movimento do Brasil inteiro está aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não é pouca coisa. Olha, tem uma pergunta bem interessante do Fábio Afonso Oliveira. Obrigada pela essa pergunta, Fábio, porque eu não tinha pensado nisso, mas agora eu me preocupei. Ele fala o seguinte: esses e-mails fornecidos para o envio do link da audiência serão ou poderão ser utilizados posteriormente para intimação de outros atos processuais? A preocupação do advogado é essa, porque o CPC fala da possibilidade até de intimação com atos eletrônicos, e a gente fica com essa preocupação. E se eu não ver o e-mail? Não. Na verdade, o doutor pode ficar tranquilo. A intimação continua sendo feita pelo Diário Oficial e, portanto, não tem esses e-mails não são usados para qualquer tipo de intimação, nem terão qualquer tipo de validade. Que bom, né? Porque não, a gente fica com medo mesmo. A doutora Cláudia Araújo fala o seguinte: se uma das partes tiver deficiência auditiva, cega ou for muda, como fazer um virtual? Ai, doutora Cláudia, que situação. É difícil a gente atender tudo isso. Os casos pontuais, eles têm que ser solucionados de forma pontual. Então, eu não posso imaginar que alguém que seja uma pessoa com deficiência e por conta de uma situação excepcional como essa, inviabilizar toda a ideia da audiência virtual. É claro que, se houver uma pessoa com deficiência e que a realização do ato virtual comprometa algum direito que lhe assiste, obviamente ele não será feito. Então, numa situação como essa, não sendo possível, vai se aguardar para fazer a audiência presencial. Infelizmente, não há outra saída. Aí tem até uma pergunta do L. Camarte, que eu acho que você já respondeu. O que você acha de pegar todos e intimar os advogados a digitalizarem? Mas não cabe no sistema, teria que aumentar a capacidade da plataforma, né? A gente já tinha, o tribunal já estudou essa possibilidade e realmente ela se mostrava inviável do ponto de vista técnico naquele momento, e acredito que agora também a solução seja a mesma. Mas eu tenho... Aqui em São Paulo, a gente já trabalha com os processos físicos desde 2013, né? Então, hoje, boa parte deles... Digitais, desculpa. Boa parte deles já é processo digital. A gente caminha para a extinção dos processos físicos. É claro que vão permanecer alguns que não terminam nunca, né? Que estão no arquivo, que não terminam. Toda vara tem esses processos, né? Enfim, mas a grande maioria hoje dos processos são processos digitais, o que permite um trabalho muito melhor. Olha, a Natália, a advogada Natália falou: trabalhista já converteu os processos físicos em digitais, a grande maioria, poucos ainda se encontram no físico. Mas ela é federal, né? Não, com todo respeito, com todo respeito à Justiça do Trabalho, é incomparável o volume da demanda, seja da Justiça Federal, seja da Justiça do Trabalho, com a Justiça Estadual. Com certeza. E olha, a Fátima está falando, só nas varas da Fazenda, o que tem de processo físico, meu Deus do céu. Agora, sabe que me veio uma pergunta, né? Eu dou aula na Unimes, e nesse momento eu sei que tem alguns alunos que estão no último semestre, precisam comprovar aquele estágio para assistir às audiências. Como que eles fazem? Porque meus alunos me perguntam, professora, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir concluir o curso porque eu deixei para o último semestre e deu a pandemia. Algumas faculdades, eu sei porque eu recebi pedidos nesse sentido, algumas faculdades já autorizaram que as audiências virtuais sirvam para comprovação desse estágio, né? Dessa atividade que as faculdades exigem. E aí, o que acontece? O estagiário deve encaminhar um e-mail para a vara, dizendo, se identificando e dizendo que gostaria de participar da audiência para poder comprovar a atividade universitária. E aí ele manda o e-mail e ele recebe lá o link também
se o juiz autorizar, né, ele recebe o link da audiência e ele participa da audiência. Como a audiência fica gravada, ele tem total condição de comprovar a participação dele. De repente, pode até constar no termo que a presença do estagiário para ele poder fazer essa prova. Mas a orientação que eu dou é essa: encaminha o e-mail para a vara, os e-mails estão lá na página inicial do TJ, do estado todo, e solicita a participação para comprovação do estágio. É até interessante você ter tocado no assunto dos e-mails, né? Porque o advogado que está sempre pressionado pelo cliente, e aí ele pressiona o juiz, é aquela brincadeira, né? Um vai pressionando o outro. Há momentos, eu não gosto de ficar muito perturbando o juiz, não, porque eu sei que ele tem muita coisa para fazer, e se eu perturbar ele, não vai fazer, né? Não vai trabalhar. Mas há momentos que a gente realmente precisa despachar com o juiz. E antes, a gente conseguia ligar na vara e falar: o juiz está aí, porque às vezes ele está despachando em casa, não é necessidade, não é um dia que tem audiência. A gente não tem mais esse contato. E aí nós mandamos e-mail para o cartório. E nem sempre a gente tem a sensação que chegou às mãos do juiz. Me diga você, Frederico, quando eu mando e-mail para o cartório, vai para o funcionário e ele te encaminha, como que é feito esse procedimento? Então, primeiro vamos deixar claro que quando ligam lá no cartório e perguntam por mim, eu já digo a resposta que meus funcionários é padrão. O juiz está aí? Ele sempre está. É a resposta padrão. E sempre atende os advogados, porque você sempre Isso, atende os advogados. Isso é legal. E eu sempre digo que o Skype sempre foi, na verdade, uma ferramenta a mais, uma possibilidade a mais para despachar, nunca excluindo a presença física de quem quisesse ir lá no fórum. Mas, voltando para o mundo real, o que acontece? A orientação do TJ é a seguinte: o e-mail que está lá é o e-mail da unidade. Então, você vai encontrar o e-mail do cartório. Normalmente, quem lê é o coordenador ou o chefe, um dos dois cargos, e ele, então, repassa isso para o juiz. A orientação que tem é que, caso o advogado queira despachar, o advogado deve deixar claro: olha, eu estou enviando esse e-mail para despachar com o juiz, e eu gostaria de falar com ele. Então, seria agendada na plataforma Teams uma reunião entre o advogado e o juiz para que ele pudesse despachar. Caso o advogado não queira despachar dessa forma, né, num contato virtual, ele poderia encaminhar pelo e-mail o que ele solicita, e aí, então, a orientação que eu dou lá para o meu coordenador é que me repasse esse e-mail para que eu possa, então, visualizar o que o advogado pretende. Mas, insisto, segundo a orientação do TJ, e isso também porque é um direito do advogado previsto lá no Estatuto da Advocacia, o advogado indica: olha, eu gostaria de falar em uma audiência virtual com o juiz. A orientação do TJ é no sentido de que se agende essa reunião e aí, então, se faça esse contato entre juiz e advogado. Tá. Eu tive até um caso desse sentido, eu mandei e-mail e aí não tive resposta da vara. Aí a gente começa a dar e-mail para todo mundo, né? Ali do TJ, porque às vezes é uma situação de urgência. E aí eu falei: eu vou ter que despachar uma petição. Aí eu fiz uma petição que eu achei assim algo meio até absurdo, para pedir para despachar com o juiz. Aí sim responderam o e-mail. Não sei se foi coincidência ou não, mas responderam, mas não foi na sua vara. Não, assim, eu tenho, Fernanda, eu tenho um cuidado extremo com essas situações, porque eu acho que é importantíssimo a gente atender bem. E então eu oriento lá comigo, na quarta vara, os e-mails são verificados 3 vezes ao dia. Então, eles são verificados logo no primeiro horário da manhã, eles são verificados na hora do almoço e eles são verificados ali um pouquinho antes de encerrar o expediente das 19. Para que a gente possa, então, fechar o dia conseguindo visualizar tudo aquilo que entrou de mensagem. E, automaticamente, se houver ali alguma situação desse tipo, de, olha, eu quero despachar com o magistrado, a orientação também é de que eu seja imediatamente comunicado para poder agendar essa reunião. E eu acho que essa é uma forma que eu vislumbro de poder
suprimir essa possibilidade do contato presencial. E acho que é super importante que a gente possa dar essa resposta ao advogado. Porque às vezes é só um ponto importante que o advogado quer falar, mas enfim. Tem uma advogada aqui que eu estava olhando, foi a Márcia Ruiz. Ela falou: farei minha primeira audiência de instrução na forma online, dia 8. Estou bastante apreensiva. Márcia, coloca a sua pergunta aqui, não perde a oportunidade, né? Porque eu acho assim, você, Frederico, pode até falar melhor, que você já mexe com o Skype há mais tempo, despachando com advogados que estão em outras comarcas, né? Então já é uma facilidade. Eu acho que isso veio para ficar. Né? Tem até um advogado perguntando se isso veio para ficar. Veio para ficar até para pessoas que estão, por exemplo, eu tenho ações no Rio de Janeiro, em Jundiaí, em Campinas, em São Paulo. Se tiver outras formas de audiência desse tipo, para mim é tranquilo, eu não precisar me locomover, porque é um dia, uma tarde inteira, né? Claro. Então, eu acho que isso talvez no futuro possa ser uma outra possibilidade, né? Das pessoas escolherem. Eu acho que não só veio para ficar, como na verdade já devia ter vindo, e só veio porque nós enfrentamos essa situação de absoluta necessidade agora. Então, eu acho que como é algo que já devia ter vindo antes, porque, como você falou, não tem sentido um advogado de outro estado despender passagem aérea, perder tempo, hospedagem, para participar de uma audiência que às vezes demora 30 minutos. Né? Então, eu acho que essa ideia, é claro que ajustada, melhor trabalhada, e essa situação vai nos ajudar a entender o que funciona, o que não funciona, como melhorar. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar e a doutora pode ficar tranquila, doutora. O que eu recomendo primeiro, imaginar que eu estou fazendo uma audiência presencial. Esse é o primeiro passo. Na verdade, a gente só muda o meio. O CPC é o mesmo, o juiz é o mesmo, a função do advogado é o mesmo e a testemunha vai depor igualmente, ela depõe quando está presente no meio físico. Então, essa é uma ideia que eu tenho de que o que muda é o meio, o sistema é o mesmo. Ela coloca lá a roupa dela, que ela colocaria para ir numa audiência, que eu acho que isso é importante também. Quer dizer, a audiência é um ato solene, né? E então, coloca lá a roupa adequada para participar da audiência, se prepara, deixa o seu CPC do lado, conhece o processo, sabe do que trata o processo, e eu tenho certeza que a audiência vai ser bastante tranquila. Em caso se a audiência tiver alguma interrupção de internet, cai o sinal, e a parte fica fora, e não consegue voltar, até porque não tem dado suficiente no celular, ou qualquer que seja, como que faz? A audiência é suspensa imediatamente? Porque ela não tem culpa se cai sinal, acaba a luz. Imagina que o advogado acaba a luz, não é? O provimento regulamenta essa situação. Aliás, circulou aí na internet esses dias um desembargador que acendeu velas no sul em razão da falta de luz. Ele continuou no celular e acendeu velas para não interromper a participação dele na sessão de julgamento. Eu achei bem legal, né? Então, assim, agora, o que precisa ficar claro, o provimento trata dessa situação. Primeiro, não é responsabilidade do advogado ou da parte manter o sistema em dia. Porque isso, obviamente, foge do controle de qualquer um. Foge do controle do juiz, foge do controle do advogado, foge do controle da parte. Como você falou, caiu a energia, a internet caiu, não dá para controlar. O que o provimento orienta é que, numa situação como essa, o juiz tente reconectar e retomar a audiência. Se mesmo assim não for possível, então a audiência está suspensa, sem prejuízo para ninguém, e aí remarca para que ela seja feita de modo ou virtual em outro dia, ou presencial, conforme o caso. Tá. E aquele momento que o advogado tem, que a gente às vezes está no meio de um acordo, está tentando chegar, e ele quer falar com o cliente, ele pode sair da sala, ligar para o cliente alguma coisa, porque a gente tem que ter para explicar, né? Olha, se você aceitar acordo tem assim, se não aceitar esse sentido. Pode sair da sala sem problema, pede para sair, porque a gente sempre pede para sair fisicamente. Eu acho que nesses casos tem algumas situações possíveis. A primeira delas é essa, eu acho que é mais simples de operacionalizar, que é falar para o juiz: olha, excelência, eu gostaria
de ter um contato em particular com o meu cliente. Caso ele não esteja ali no mesmo ambiente, porque se ele estiver no mesmo ambiente, é só pedir autorização. Olha, eu vou rapidamente ali numa outra sala e já retorno. Ok. Se tiverem em ambientes diferentes, ele pode solicitar autorização para ligar, ou mesmo ali uma mensagem de WhatsApp, e então fazer essa comunicação privada com o cliente. Sempre ali, eu acho que a boa educação... Olha, eu posso conversar em separado com o meu cliente e aí indicar como isso vai ser feito. Mas o sistema também, o provimento também regulamenta a possibilidade de criar uma reunião paralela entre o advogado e a parte para que ele possa separadamente, então, conversar com o seu cliente. É claro que esse é um sistema Isso mais é complexo. interessante para a Defensoria Pública, né? Porque Claro. como a Defensoria Pública está fechada e ela tem que atender as demandas urgentes, ela Sim. precisaria conversar com a parte antes. Justamente, a providência foi pensada justamente para essas situações. Para essas situações em que é comum, a gente já sabe que o defensor público não tenha contato com a parte previamente, e então ele precisa ali conversar com ela. Então, foi justamente pensando nessas situações que o provimento resolveu criar essa situação. Eu repito, do ponto de vista operacional, ela é mais complexa, ela toma mais tempo. Se eventualmente nós tivermos uma situação que possa ser resolvida de outra forma, também não há impedimento para que isso aconteça. Mas se não tiver um meio mais fácil, existe esse tipo de solução. Tá, não. Ótimo, é bom saber para quem Fernanda, cuida da assessoria. Diga. Eu posso garantir, eu já fiz 2 dias de audiência virtual. Num dia, foram 4 audiências no mesmo dia. E já fiz sessão do colégio recursal também online. E eu posso dizer para todos, com muita tranquilidade, é muito fácil. Ok. O difícil é fácil assim, o juiz está lá, ele entra na sala e funcionário. O difícil é para o advogado operacionalizar o cliente, porque os escritórios... Eu, por exemplo, estou com o escritório fechado, estou em casa, trabalhando em casa, tenho meu computador. Mas como que eu vou contatar o cliente? Ele vai estar disponível esse horário? Como que está a agenda? Ele cuida de idoso, cuida de criança? É minha preocupação, né? Porque então, nem Fernanda, todo mundo tem essa preocupação, eu acho que o advogado também teria se a audiência fosse presencial. E ali... Mas sabe qual é a diferença? Olha como é mais complicado. Ele tem que tirar o cliente da casa dele. A gente não teria pandemia. A gente não teria pandemia, por exemplo, que impedisse o avô de ficar com as crianças para poder fazer audiência. Porque é o que acontece normalmente. Vou deixar meus filhos ou na escola, horário escolar, ou então, eu digo assim, nesse sentido de criança pequena, ou então com um avô ou um tio. Com a Mas agora eu não preciso. Isolado, né? Mas agora eu posso deixá-lo no quarto ao lado. Se ele não for pequenininho. Não, olha, eu acho que você conhece o doutor Luiz Fernando, que foi Luiz Fernando Rodrigues, ex-presidente da OAB, e eu me lembro que a esposa dele, eu era juiz do juizado especial, ela falou: Excelência, meu bebê nasceu, eu amamento, ele tem que mamar, e para eu participar da audiência, ele tem que estar aqui comigo hoje. Pois não, coloca ele aí na sala. Ele ficou no carrinho. Então, eu não sei quantos anos, deve ter hoje por volta de 20 anos, o filho do doutor Luiz Fernando, mas ele participou de uma audiência comigo quando tinha mesa no carrinho. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, de tentativa de colaboração. O artigo 6º do CPC está aí. Eu acho que ele vem justamente nessas situações. A ideia de cooperação, a ideia de tentar propiciar que a coisa funcione. É claro que todo mundo tem problema, e é claro que há problemas que são insolucionáveis. Para esses, a gente vai ter que dar uma solução diferente. Mas eu acho que todo mundo pode cooperar para tentar minimizar os problemas e permitir, num momento como esse de dificuldade, que a gente não consiga realizar atos que, se não fossem realizados de forma virtual, iam estar aí pelo menos há 4 meses parados, né? Com certeza. A gente tem que continuar trabalhando e a justiça não pode parar, senão ela está negando direitos. Eu estou vendo aqui, ó, o Marcelo Cruz falou: eu gostaria de saber o que pensa sobre o júri virtual. Falou que deixando um abraço para você, que gosta muito da sua atuação. A doutora Rosa falou: quando o juiz não atende a solicitação do advogado? É uma pergunta, vamos ver. Como está com tempo curto, aí você escolhe qual que você quer responder. Não. Primeiro, deixar um grande abraço para o doutor Marcelo. O doutor Marcelo
um excelente, enfim, eleva o nome da advocacia criminal de Santos. E aí, Marcelo, eu acho que realmente júri não dá para fazer de forma virtual, né? Imaginar um tribunal do júri com os 7 jurados, e a gente sabe, os bons advogados do júri, como é o caso do doutor Marcelo, que tem ali uma questão da exposição teatral, né? Do convencimento ali do jurado, no olho a olho. Eu acho que realmente aí não dá para fazer um júri virtual. A gente perderia muito em termos do direito mesmo, tanto da acusação quanto da defesa no tribunal do júri. Eu acho que nesse caso realmente não dá. E em relação ao que a outra doutora perguntou, eu acho que assim, a mesma coisa que acontece quando, e a gente escuta isso, né? Infelizmente, eu fui lá no fórum e o juiz não me recebeu, né? É a mesma coisa, né? Então, a providência que você adota quando vai ao fórum e o juiz não te recebe é a mesma que você deve adotar quando solicita um atendimento e não recebe. Eu acho que não há muita diferença em relação a isso, e aí o advogado vai saber que providência tomar numa situação como essa. Tá certo. Olha, o Luiz fala, ótima questão. Sofremos muito com a internet no Brasil. Faltam leis para forçar as operadoras a entregarem 100% da velocidade contratada, sendo que hoje elas entregam 20% e ficam dentro da lei atual. É um absurdo. Verdade. A Thalita Agria fala, como tem procedido o Sejusc? Está em funcionamento virtual também? Agora veio, né? Agora veio uma regulamentação recente também, autorizando as sessões de conciliação, mediação no Sejusc também de forma virtual. É verdade. Olha, a Fátima está falando, bom senso é a regra, e é a regra mesmo. O doutor Tiago está falando parabéns pela live. Frederico passa uma mensagem muito positiva, entusiasta. Concordo com ele. A única ressalva é que nem todos os juízes têm essa postura serena e solícita, realmente. O Frederico, ele é uma exceção na magistratura, até por ter essa sempre disponibilidade. Sempre foi convidado aqui, na casa do advogado, em todos os lugares, a falar, né? A dar conhecimento e informação. Até é muito legal isso mesmo, e a gente só tem que parabenizar. Faz parte do IBDFAN Santos. Verdade. Com muita honra. Olha, aliás, nessa quinta-feira, ontem fiz uma lembrança da instalação do IBDFAN lá no meu Instagram, colocando uma foto com o ministro Moura Ribeiro, da data em que nós ainda... Acho que foi o último evento presencial que eu participei, foi a instalação do IBDFAN aqui em Santos. Foi sexta-feira e na segunda fechou tudo, né? Isso aí. Eu sei que o Simão falou que foi uma abertura apoteótica. Nós foi não fechamos, mas continuamos com reuniões online, né? Aqui, algumas reuniões. Aí a Márcia falou, cheguei atrasada, a live ficará salva? Vai ficar salva, Márcia. Dá uma olhadinha lá e manda suas perguntas aqui se der tempo. Muito esclarecedora. Não, ela vai ficar salva no IGTV, aqui no canal. A Thalita, parabéns a ambos pela live, esclarecedora. Frederico, você tem mais alguma coisa que você acha importante falar que a gente não falou hoje sobre as audiências virtuais, instrução? Tenho. Então, por favor. Convidar todos para conhecer o meu canal no YouTube, o Messias Direito, se inscrever lá no meu canal e enfim, poder deixar uma sugestão ou um comentário. Estou brincando, mas falando sério, eu acho que em relação a esse tema das audiências virtuais, a dica que eu deixo é procure imaginar isso como sendo um ato presencial com o qual você já está acostumado, né? Eu brinco aqui em casa com os meus filhos assim, você tem que imaginar que você está na sua sala de aula da escola. A única diferença é que a professora está na tela do computador. E a dica que eu deixo para deixar o pessoal mais tranquilo é essa. Olha, imagine que você vai para uma audiência presencial, mas a única diferença é que o meio vai ser virtual. Mas você vai poder falar, você vai usar o mesmo Código de Processo Civil, a testemunha vai depor do mesmo jeito, você vai poder fazer as mesmas perguntas. Enfim, eu acho que pegando o CPC
olhando lá os dispositivos da audiência de instrução e julgamento e se preparando bem para aquela audiência, você vai tirar de letra, como tira de letra também a audiência presencial. Então, a dica que eu deixo é essa. Não vamos nos assustar com um bicho que não tem esse tamanho todo. Na verdade, é uma audiência apenas em um meio diferente. É isso mesmo. Obrigada, Frederico. Foi sensacional. Aliviou o coração de muita gente, tirou a tensão do ar para uma sexta-feira todo mundo tomar o seu vinho, relaxar, né? Porque hoje agora pode, já acabou o expediente. Então fica o convite aí para curtirem o canal do YouTube do Frederico Messias, que tem aulas maravilhosas, também dá aula na Escola Paulista da Magistratura. Eu vi que vai sair um curso agora de pós de processo civil. Olhem aí o Instagram dele, comecem a seguir ele. E quem ainda não me segue, já me segue, porque semana que vem eu vou fazer uma live com o Dr. Tiago Rodrigo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O Tiago, ele é especialista em direito digital, ele já trabalha como DPM, e a gente vai estar falando disso porque em agosto estava para entrar essa lei, né? E tá um pandemônio, outro por causa da pandemia. E a gente vai estar falando sexta-feira sobre isso. Quem tem interesse, porque vai afetar todos, né, doutor? A gente sabe que vai afetar tanto o escritório, consultório, mercadinho, qualquer um que tenha dados, qualquer um que tenha arquivo guardado, vai ter que obedecer essa lei. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Então, segue o Frederico Messias, porque ele é sensacional. Muito obrigada pela live. Foi muito esclarecedora e espero contar com você em outras oportunidades. Fernanda, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com seus seguidores, que são muitos, né? E com muita razão, eles lhe seguem porque o seu conteúdo é excelente. Dizer que para me pegar numa sexta-feira, só você mesmo. Então, eu achei que a nossa conversa foi muito legal, descontraída. E eu estou sempre à disposição, enfim, as pessoas sabem aí como me encontrar, para poder esclarecer alguma dúvida, tirar, fazer ali alguma orientação em relação a esses temas do Poder Judiciário nesse momento de isolamento social, que a gente sabe que muitas dúvidas surgem e a gente tem aí, eu penso que a gente tem o dever de esclarecer. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigada a você. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, participou, mandou pergunta. É muito importante que as pessoas também participem para elas replicarem o que a gente falou aqui, para que todo mundo tenha acesso à informação, né? Porque eu acho que esse momento que a internet está fazendo o seu papel é a solidariedade das pessoas, né? Todo mundo que tem conhecimento passa conhecimento através das lives e também as pessoas replicam isso. Muito obrigada, Frederico. Eu vou encerrar antes que caia. E obrigada a todos que participaram. Tchau, bom final de semana. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau.